Olá, olá ouvintes, tudo bem? Tudo bem dito com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vamos dando aí início a esse programa que é feito para você. Você, nosso ouvinte que está em casa, que está em seu negócio, em sua loja, aquele que está no caminho para lá ou para cá, indo ou saindo de Caraguatatuba, saindo aí pela nossa região litorânea de São Paulo. É sempre um prazer poder estar junto com você, você que nos recebe em sua casa, que nos recebe em sua empresa, em seu negócio. Olá, pérolas caiçaras, olá, mulheres, mulheres do Brasil, mulheres do mundo, vamos em frente. Olha que maravilha, nós estamos aí já iniciando, né, esse novo mês, nosso mês de outubro, que é o mês rosa, o mês de outubro rosa, esse mês tão importante que nos lembra da importância do toque, né, nas mamas, para que nós possamos saber se estamos aí com algum carocinho, alguma questão que nós precisamos avaliar. Então, busquem aí os serviços de saúde, serviços médicos, mulheres e homens. Alguns homens acham que isso é só para mulheres. Não é não, cavalheiros. Vocês também precisam se tocar e saber se tem algum gângliozinho aí, porque homens também têm esse desafio chamado câncer de mama, sabiam? Pois é, nós todos temos essas glândulas aí que precisam ser cuidadas, né? Nós temos um corpo físico que precisa ser muito bem cuidado. Mas especialmente a nossa cabeça precisa estar muito bem. E lembrando, né, nessa questão da saúde mental e do equilíbrio emocional, vamos lembrar que também dia 4 de outubro foi o dia de Francisco de Assis, esse ser tão especial que veio aqui à Terra e que trouxe para a gente um exemplo maravilhoso de amor às pessoas, ao próximo e também aos animais. Nessa perspectiva de amar os animais com tanto carinho, ele nos mostrou a importância da gente ter compaixão com esses nossos seres, nossos irmãos que estão aí ainda em evolução, os nossos animaizinhos. E foi para falar um pouco sobre isso, sobre essa causa tão nobre, amor aos animais, que eu convidei duas pessoas muito especiais. Uma delas é a nossa querida Maria Vitória, que é terapeuta. Ela ainda vai vir aqui para falar sobre o trabalho dela de terapia, de massagem fantástica que ela desenvolve. E também a nossa querida Márcia Danese. Ela é uma pessoa que trabalha com uma ONG chamada ONG Anjo de Patas. Olha que coisa mais linda. É lindo, sim, mas a causa delas precisa de muita atenção. Então, se você está chegando agora no nosso Tudo Bem Dito, aproveita e se você quiser fazer uma pergunta, mandar alguma informação, por favor, mande para a gente um recadinho pelo WhatsApp 12 992379608 ou pelo nosso Facebook da Rádio Antena 8 FM 104,9. Você vai lá no nosso Facebook e você pode mandar um recado, uma sugestão, ou pelo nosso @Tudo Bem Dito no YouTube e também no nosso Facebook. Vamos lá então, vamos começar esse papo gostoso aqui com as nossas queridas Márcia Danese e Maria Vitória. E eu queria saber, até porque essa causa não é uma causa de uma pessoa só, é uma causa de todos nós, impacta toda a cidade, ao país, nesse sentido, nós temos animais aí, às vezes abandonados, que sofrem com os acidentes e também causam, coitados, porque eles estão caminhando, às vezes, nas ruas, perdidos, e eles podem tanto sofrer o acidente como causar o acidente. Isso é muito complicado para ambas as partes, para todos nós. Então, eu queria saber de vocês, sejam muito bem-vindas, Márcia e Maria, ao nosso Tudo Bem Dito. Eu queria saber, afinal de contas, né, no nosso município aqui, de Caraguatatuba especialmente, nós temos muitos animais nas ruas. Então, isso é uma constatação. A gente caminha e vê alguns animais abandonados. Até porque as pessoas têm casa de praia aqui, às vezes vêm e abandonam, trazem às vezes da cidade, né? E abandonam aqui nos arredores, ou vice-versa, né? Tem um animal aqui, quando vai às vezes subir, deixa o animal abandonado, que é muito triste. E aí, existe alguma ação desse poder público para diminuir ou dirimir esse problema? Bom, primeiro, bom dia. Eu agradeço muito, Ana, esse espaço para a gente é muito importante. O que você disse é uma coisa perfeita. A causa animal não é uma causa de uma pessoa, é a causa de todos nós. Porque os animais são uma realidade de todas as famílias, ricas, pobres, com condição ou sem condição.
E o que a gente tem aqui em Caraguá é uma cidade que tem muitos animais e, felizmente, muita gente que gosta. Então, não precisa ser ONG para ajudar um animalzinho, para ser um protetor. Eu faço parte de uma ONG, a nossa ONG tem por objetivo as discussões com o poder público e, principalmente, para políticas públicas. Porque, assim, quando a gente trabalha individualmente, a gente tem um resultado pequeno. Quando a gente consegue fazer com que o poder público crie políticas públicas, facilita o trabalho de todo mundo e gera bem-estar para a população toda, para a comunidade, né? E é isso. Você me perguntou o que o poder público faz. A gente aqui em Caraguá, infelizmente, nós não temos uma Secretaria de Bem-Estar Animal. A gente tem apenas o Centro de Controle de Zoonose. E eu acho que as pessoas ainda fazem um pouquinho de confusão do que a atribuição desse órgão. É controle de doenças. Dentro desse objetivo, que é do poder público, controle de doenças, eles fazem controle de população animal, que é o programa de castração gratuita. Esse programa vai para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Qualquer cidadão nessa faixa pode se apresentar no centro de zoonose. Existem as datas certas que eles fazem os chamamentos para fazer o encaminhamento para a castração. As castrações são feitas em clínicas particulares, conveniadas, pelo município todo. Então, hoje a gente tem isso. É bom, é ótimo, esse programa é muito bom. Só que, infelizmente, a gente não tem o número de castrações que a gente gostaria de ter, né? O ano passado parece que chegaram a 2.000 castrações. O número parece grande, mas quando a gente vê a população animal na cidade, a gente vê que ainda é pouco, nós precisamos de mais. Mas eu acho que foi o programa que mais ajudou a causa animal aqui, né? O Centro de Zoonose também, eles fazem vistorias, eles atendem denúncias e para diminuir maus tratos, muitas vezes eles fazem... na fiscalização fazem a adequação, sugerem, porque nem sempre o maltrato é intencional. Às vezes a pessoa não entende que o animal ele é um ser senciente, que ele sofre dor, ele sofre frio. Então, às vezes, você dá a orientação e a pessoa se enquadra. Quando isso não é possível e o maltrato acaba sendo uma coisa grande, se envolve a polícia ambiental e aí sim o animal é retirado, a pessoa é processada, uma coisa maior. E essa multa girava em torno de R$6.000, até onde eu me lembro. A multa ambiental é cara. Então, aviso aqueles que não pretendem cuidar de seus animais, não os tenha. Avisa os navegantes. Isso, porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz uma denúncia, o cidadão comum faz a denúncia, a polícia ambiental chega, percebe que há uma situação de maus tratos, retira o animal, e aí a pessoa, o criminoso, porque é um criminoso, pensa assim, ai, que bom, agora resolvi meu problema. Dali a pouco vem a multa, vem o processo e assim, apesar da gente achar que as leis são muito brandas ainda para a causa animal, é bem desagradável você ter um processo contra você, a multa é alta. Então, assim, se você não pretende cuidar bem do seu animal, não o tenha. Ah, mas eu já tenho e não posso mais. Procure uma nova casa. Abandonar na rua é crime e quando o dono é identificado, ele é punido como maltrato, porque, mas eu só deixei o meu animal na rua. Mas ele pode ser atropelado, ele pode ser mordido, ele pode pegar uma doença, e aí você é responsável sim por ele, pelo que acontecer com ele. E uma coisa interessante, Márcia, é que quando a gente tem essa questão, o animal tem dono, né? Mas ele não, como você falou, ele não tem condição financeira para cuidar, né? Arcar com veterinário e tudo mais. De que maneira esse município, nosso município aqui especificamente, ele atende, né? Isso é uma questão que eu gostaria de saber. E uma outra coisa importante também é que algumas pessoas não deixam o animal na rua, mas mantêm esse animal preso, às vezes, diuturnamente. Eu tive uma situação dessa, eu não denunciei, mas eu fiquei com meu coração muito apertado, porque depois as pessoas mudaram, né? Mas ele mantinha a pessoa, porque eu via da minha varanda, né? É uma coisa que você tem acesso, a visão é ampla, e eu via o bichinho preso a uma cadeira, e quando chovia, ele subia para cima dessa cadeira, para não, talvez, com medo, né, de ficar lá todo molhado, e tinha um guarda-sol em cima. Então, o cachorro ficava, coitado, não podia passear, caminhar, às vezes ele ficava lá, fazia as fezes, ficava ali por perto, quer dizer, de uma forma até insalubre, e isso é uma questão que é tão dolorosa quanto
também soltar na rua. Então, muito cuidado com isso, né? Que a gente tem que ter essa atenção, né? Saber cuidar desse bichinho realmente com humanidade que o ser humano deveria ter, que nem sempre o tem. Pois é, porque o animal ele não precisa só de comida e água. Ele Sim. precisa de espaço, ele precisa Caminhar, de atenção, claro. ele precisa de carinho. E nem sempre é a pessoa que mora numa casa muito pequenininha que acontece o maltrato. A gente vê, a gente acaba indo para muitas comunidades carentes, pobres, e a gente vê como as pessoas com boa vontade, elas conseguem resolver problemas que as pessoas com muito dinheiro e muita condição não resolvem. Né? Mas sabendo, um animal preso em corrente curta, sem poder se exercitar, sem poder andar, é considerado um maus-trato, sim. Porque ele acaba atrofiando, né? A gente sabe disso. Vamos lá. Então, esse município hoje nós temos aí algum programa para poder atender? Você falou um pouco da questão da zoonose, né? Mas para a questão de doença do animal. Aí que nós temos um problema e aí que a gente vem solicitando. Em muitos municípios do país agora, está começando a aparecer o tal do hospital veterinário público. Porque se a pessoa é pobre e tem um problema de saúde, ela recorre ao SUS. Talvez não seja o melhor no atendimento, mas ela tem um atendimento. E se o animal dessa pessoa fica doente? Não temos atendimento público na cidade. Então, é uma coisa que a gente vem reivindicando, vem batalhando, porque assim, a gente precisa desse atendimento. Muita gente ama de paixão seu animalzinho. E muitas vezes tem apenas um animalzinho porque sabe que não tem condição de ter mais. Ou às vezes até recolher um animal de rua que não tinha intenção de recolher, mas na hora que ele fica doente não tem condição. Eles procuram as ONGs, mas a gente também não tem patrocínio, não tem subsídio. A gente só faz tudo na base da campanha. Só que tudo é caro. Você vai levar um animal no veterinário, sei lá, R$100 uma consulta, vai precisar de exame, se precisar de um ultrassom a gente se desespera, se precisar de uma cirurgia a gente arranca os cabelos, porque tudo é muito caro. Então o município precisaria realmente ter. A gente vem insistindo nisso, se Deus quiser e que Deus ilumine os nossos gestores, para que entendam que os animais eles precisam desse atendimento. Porque isso também, às vezes, gera maus tratos. A pessoa pouco informada, às vezes, não pode cuidar. O que ela faz? Ela solta na rua. E isso também não está certo. E isso tem a questão da saúde. Quer dizer, a saúde emocional desse, né, esse dono desse animal também fica abalada, porque ele não sabe como cuidar, não tem como... Ele fica agoniado também, angustiado, né? Digamos assim. Hoje a gente tem uma visão moderna de saúde pública, que é a saúde única, onde você inclui ser humano, meio ambiente e animal. Isso. Qualquer desses três elementos que estejam em desequilíbrio, você não vai ter saúde na família. Então, isso é uma visão moderna de saúde pública. Sim. Então, o cuidado veterinário do animal, da pessoa que não tem condição financeira, também é uma questão de saúde pública. Isso, impacta como um todo. Então, vamos lá, minha gente. Nosso tempo aqui já está curtinho, mas elas vão voltar com certeza. Eu já abri o microfone aqui para outras participações. E o que é possível, então, para a gente poder colaborar com essa causa animal e como é que a gente faz o contato com vocês? Bom, primeiro, colaborar com a causa animal... Se não te souber como, pode entrar na página da ONG, porque lá tem um monte de campanha de pedidos de ajuda para determinados animais na rede social no Facebook, que é ONG Anjo de Patas de Caraguatatuba. Entra lá, que lá tem bastante informação. Se não quiser ajudar por esse lado, ajude um animal carente, dê uma castração para alguém que não tem condição. Sempre é possível ajudar. Denuncie os maus tratos. Maus tratos são denunciados, a princípio, no 156 da Prefeitura. Eu não gosto muito desse telefone para esse tipo de situação, porque eu acho que eles não são muito capacitados. Mas eles anotam, sim, as denúncias de maus tratos e passam para o centro de zoonose, e só assim o centro de zoonose pode ir ao local e tentar resolver essa situação. É um primeiro movimento, né? Então, minha gente, já está aí, fica aí o recado, aproveitando essa semana aí de Francisco de Assis, quem, né, gosta do santo, aproveita e ajude a causa animal. Então, o www.facebook.com/ONG Anjo de Patas de Caraguatatuba SP. Então, entre lá, colabore, participe, compartilhe. E também nós temos a Maria Vitória, que é dona de gatos, muitos gatos. Ela está no @MV Terapeuta Holística, para poder também falar alguma coisa com vocês. E a Márcia Danese está no @Márcia Danese, com S, tá bom? Oi, Maria Vitória. Obrigada aí pela sua presença. Obrigada, Márcia. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, eu agradeço muito por essa oportunidade, porque, assim, sozinha, como a Márcia falou, a gente faz pouco.
E se a gente se unir, a gente vai conseguir esse hospital. Porque, assim, a minha maior dificuldade é quando meus animaizinhos ficam doentes e chega no veterinário, eu não tenho condições, né, de cuidar deles decentemente, né? Então, a gente precisa se unir para esse hospital e eu torço para que isso aconteça. Ah, então tá bom. Então fica aí o recado. Obrigada, queridas. Até uma próxima oportunidade e voltem sempre. O Tudo Bem Dito está à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Enquanto as nossas queridas Márcia e Maria Vitória estão saindo aqui do nosso estúdio, muito obrigada, por favor. Eu vou chamar a nossa querida Kedma. A nossa querida Kedma, ela trabalha com a área de terapia e ela trabalha com a área muito importante, com muitos assuntos. Um deles é hipnose, que ela vai conversar conosco. Mas a Kedma Lúcia, ela @kedma.terapeuta, ela uma profissional muito competente, uma mulher lindíssima. Gente, ela tem altura. É que vocês não estão podendo, se não estão no Facebook conosco, não estão observando. Ela tem uma altura de uma jogadora de basquete. Ela se coloca, aqui Kedma, maravilhosamente linda, com um sorriso lindo e com muita competência no que faz. A Kedma, ela trabalha com constelação familiar, com olo, ela é uma olo embaixadora. Eu não tenho ideia do que seja isso. Imagino que seja olo, imagino que seja embaixadora, mas olo embaixadora eu não sei, gente. Então ela trabalha com psicanálise, PNL, reiki, resiliência cardíaca, neuroeducação, que é um pouco da minha área, e ativismo quântico. Muito assunto para a gente conversar com Kedma. Hoje vai ser só degustação, porque ela veio para trazer para a gente um pouco desse muito que ela trabalha. Kedma, seja bem-vinda ao nosso espaço aqui, do nosso Tudo Bem Dito. Fala bem pertinho do microfone, Kedma, por favor. E Kedma, conta pra gente o que é constelação. Você ia falar um pouquinho da constelação sistêmica familiar que você trabalha, mas esse assunto a gente já tratou aqui com com a Ana Angélica, lá do nosso espaço Aflorarte. Você também é parceira deles, sim, né? Lá no Aflorarte. Você faz atendimento lá, Kedma? Faço né? atendimento lá. Nas salas. Então, aproveita, ela já veio, já conversou um pouquinho com a gente, nós já falamos um pouquinho do Bert Helling, que é o nosso querido aí, mestre do nossa constelação familiar e estrutural, mas eu queria saber de você, então, sobre hipnose. O que é hipnose? Conta pra gente. O que é hipnose? Gente, primeiro, bom dia, um prazer estar aqui falando com você e poder compartilhar um pouco, né, um pouquinho, que você falou, é só uma degustação hoje, né? Compartilhar um pouquinho aí dos meus conhecimentos, porque são maravilhosos, né? E falar um pouquinho da hipnose, né? A hipnose, quando a gente fala em hipnose, puxa, as pessoas se assustam um pouco, né? Às vezes, mas o que é? Tem gente que tem medo. Já tive pessoas de conversar, eu sou hipnóloga, faço hipnoterapia, e a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, isso não. Eu falei, uau, então vamos ver, o que é hipnose, né? Hipnose é isso aqui, ó, que nós estamos. A hipnose, ela é inerente, não é? Então, hipnose é um estado de foco. É foco, apenas isso. Então, todo ser humano fala, puxa, mas todo mundo pode ser hipnotizado? Sim. Então, por exemplo, nós estamos conversando aqui, vamos ficar por um determinado momento, e aí o seu foco está aqui em mim. Né? As pessoas que estão vindo, quem for assistir depois, está focado. Então, um exemplo que eu dou, né, que eu aprendi com o meu professor, Helder Rigoni, de hipnose. Então, assim, quem assiste filme, quem já assistiu filme aqui e se emociona, né? Chora ou sente raiva ou dá risada, mesmo sabendo que aquele filme é fictício, a gente se emociona. Por quê? Porque nós estamos focados naquele filme. Quando nós tomamos banho, a gente toma banho, ninguém toma banho assim, né? Pelo menos eu. Agora eu vou lavar o meu antebraço, agora eu vou lavar minha mão direita, minha mão esquerda, agora eu vou lavar meu cabelo. Não, simplesmente a gente toma banho. Não é? Por quê? Não tomamos banho focando em cada parte do corpo. Por quê? Porque o nosso pensamento, o nosso foco está em outro lugar. O que eu vou fazer depois, o que eu tenho que fazer de comida no meu trabalho, ir buscar criança. Então, o nosso foco está em outro lugar. Quem também já foi de um lugar, de um ponto A para um ponto B, já saiu de um lugar para outro. E aí, quando chegou naquele lugar, já falei, nossa, mas já chegou?
sabe? Da gente fazer o percurso e nem perceber por onde passou. Por quê? Porque o nosso foco está em um outro lugar. Então, hipnose é isso. É um estado de concentração, de foco. Isso é hipnose. E é inerente. Todos nós temos. E a hipnose, ela serve para tratar que questões, Kedman? Olha, a hipnose serve para tratar questões emocionais. Então, medo, insônia, a pessoa que percebe que tem muitas crenças, padrões de comportamento. Então, assim, a hipnose, ela é ampla, né? E ela vem muito para complementar, né, as outras, porque geralmente são pessoas que já estão em tratamento, que já fazem um acompanhamento psicológico, por exemplo, com psiquiatra, e são pessoas que vêm para complementar, não é, o que a pessoa já faz. Nós temos alguns, tanto a medicina, a odontologia, autoriza a questão da hipnose, não é? Então, para fazer cirurgias, então, no momento da anestesia, então, substituir a anestesia, então, isso é muito favorável. É algo que veio, a hipnose, ela é muito maravilhosa. A questão é o que nós vemos na mídia. Como que nós conhecemos a hipnose? Né? Que é a hipnose de palco. Então as pessoas falam, puxa, a gente vai passar por aquela situação. Aquele pêndulo balançando, né? A pessoa ali e vou ficar à mercê dele. Come a cebola, enfim, né? Isso existe. Mas são técnicas voltadas para palco, né? Mas a hipnose clínica não. A hipnose clínica, ela vem para ajudar. Né? Ajudar e muito. E o que acontece dentro do consultório, dentro do espaço que você atende? Então, dentro do consultório, o que acontece? Hoje eu tanto atendo no consultório e online, né? Que após a pandemia, essa questão dos atendimentos online aumentou muito. E isso é muito bom. É muito bom porque a gente pode atender pessoas de diversos lugares, né? Então, já atendi pessoas dos Estados Unidos, da Irlanda, online. Mas aí acontece a hipnose? Acontece a constelação? Sim, acontece. Acontece o reiki? Sim, acontece. E o que acontece no momento da terapia, no momento da sessão? Então, a pessoa, primeiro lugar, a pessoa quando vem me procurar, né? Então, ela, puxa, que às vezes tem pessoas que vêm me procurar especificamente para constelação ou para hipnose, e aí, de repente, a pessoa acaba pegando um pacote e fala, não, Kedman, só um não, então eu quero pacote, vamos fazer aí um processo terapêutico, né, para poder acompanhar aí a evolução. Então, primeiro de tudo, a pessoa precisa entender, saber o que é. Então, eu tenho a primeira sessão é gratuita, onde eu vou conversar com uma pessoa, para explicar o que é. O que é a hipnose, o que é a constelação, como que funciona e para que funciona. Minha gente, vamos falando então aqui que nós estamos num papo gostoso sobre hipnose com a nossa querida terapeuta integrativa Kedman. E também agora estamos aqui no estúdio da nossa Rádio Antena 8, já recebendo aqui a doutora Camila, que é nutricionista materno-infantil. Você já ouviu falar sobre isso? Então, ela vai dizer pra gente, até porque estamos aí pertinho da Semana das Crianças, na comemoração aí do Dia das Crianças, ela vai falar um pouco sobre esse tema tão importante que é bom para mamães, papais, vovós, titias, professores, professoras, para todo mundo, né? Afinal de contas, quem não se alimenta? Todo mundo precisa se alimentar, então a alimentação é desde a barriguinha da mamãe, não é verdade? Então todos nós precisamos estar bem inteirados desse assunto. Vamos então continuar o nosso papo aqui com a nossa queridíssima Kedman. Kedman, então você estava falando aí da hipnose, você estava falando daquele processo do consultório, do atendimento, e eu queria entender assim, quer dizer, a partir do momento que nós nos colocamos a ser tratados, a gente tem um acordo tácito ali que você vai melhorar e que eu digo que é um trabalho de troca, né? É um trabalho que é com um conjunto de ações, de procedimentos e tudo mais. E a gente lembra, né? Você me corrija se eu estiver errado, que existem algumas palavras que a gente fala assim, olha, hipnose, ela envolve algumas palavras que a gente fala para a pessoa e a pessoa é direcionada, ela fica com aquela palavra na cabeça. Tem umas histórias assim, como é que é isso, né? E como é que se dá, assim, como é que a pessoa sabe que ela está curada, ou como é que é esse processo de acordo aí com você e o paciente? Ótimo. Essa é uma pergunta fantástica, né? Porque a gente fala assim, puxa, é o meu trabalho, eu estou vendendo o meu trabalho, né? E quando a pessoa adquire o meu trabalho, bom, e agora? E eu pergunto, como você vai saber que isso daqui deu certo? Como que você vai saber?
Em que momento do seu dia a dia que você vai falar, puxa, isso daqui deu certo? Porque nós estamos trabalhando com o quê? Com o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Né? Então, como saber se isso deu certo ou não? E aí, qual que é o acordo? Olha só, você está adquirindo isso daqui. Onde você vai chegar, eu não sei. Não tem como eu dar nenhuma garantia. E você sabe? Não, a pessoa fala, eu também não. Mas de uma coisa eu te garanto, você vai estar diferente, passando por esse processo. E algo que é fundamental, eu acho que para todo processo que seja iniciado, é a pessoa querer. Isso é a primeira. Então, se a pessoa não quer, porque às vezes tem muito isso, né? Então, porque meu marido falou que eu preciso fazer, minha esposa falou. Não. Então, precisa isso vir da pessoa. É claro que tem situações que precisa de uma indicação, uma pessoa está percebendo, algum familiar que vai indicar. Mas essa busca, né, precisa ser realmente da pessoa. E aí vai dar certo. Quando a pessoa decide, eu falo, olha, hipnose, constelação, psicologia, psicanálise, seja o que for, faça, porque vai dar certo. Né? Então, é quando algo incomoda demais. Então, é uma coisa que incomoda muito. Como a Camila vai falar um pouquinho da alimentação, eu até vou dar um exemplo aqui da alimentação, né? Então, às vezes tem pessoas que falam, puxa, eu vou entrar numa dieta, agora eu vou fazer essa dieta, eu vou conseguir, agora vai. E aí, quando a pessoa começa, até percebe lá, 1 semana, 15 dias, tá tudo bem. E aí, de repente, aquilo volta como antes, né? Então, a pessoa não consegue. Então, às vezes é um padrão que acontece ali. Repetitivo. Quando você falou, quais são as palavras que são utilizadas, né? Que fica na cabeça da pessoa. Isso é muito interessante. Porque o que fica na nossa cabeça? O que fica na nossa cabeça? Por exemplo, eu não consigo. Não adianta, porque eu não vou conseguir. Eu sei que eu não consigo. Nossa, eu vou fazer daqui 15 dias, eu sei que eu volto de novo e não consigo. Não é isso que está na nossa cabeça? Então, a hipnose vem para colocar um outro tipo de pensamento na nossa cabeça. Então, eu falo que a hipnose é como se fosse assim, o processo terapêutico, eu não falo nem a hipnose especificamente, é como se caísse um meteoro. A gente está andando numa estrada e a gente já passa por ali direto. O que acontece? São hábitos que a gente já sabe qual é o caminho, a gente já sabe o resultado, mas o nosso cérebro, para poder proteger, o que ele faz? Continua por aqui é seguro. E de repente cai um meteoro. Você fala, e agora? O que eu vou fazer? A gente precisa criar o quê? Novas sinapses neurais. E aí, é desafiador? Sim, é muito desafiador. Mas para que aquela estrada, aquele percurso que a gente já faz, ele enfraqueça, ele precisa do quê? De outros comportamentos, de outros hábitos. Aí está o acordo entre o terapeuta e a pessoa e o cliente. É esse o acordo. Porque para você poder passar a falar assim, eu consigo, eu vou conseguir, você precisa agir diferente. Porque não adianta. É difícil? Sim, eu sei o quanto é. E muito desafiador, né? Porque nós falamos assim, às vezes vem pessoas que são questões emocionais. Uma vez um cliente perguntou, nossa, mas eu acho que o meu problema, né? Porque eu acho que tem tantas pessoas com outros problemas, assim, se diminuindo. E não é bem assim. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua dor. Toda dor tem o seu tamanho. Toda dor tem o seu tamanho. Exatamente. Então, assim, não é o diminuir a dor, mas é saber que é possível, sim, a gente sair daquela estrada, né? E a hipnose, ela vem para ajudar. Kedma, ótimas colocações. Inclusive, vamos lembrar que trabalhar e minimizar, dirimir, acabar, pular em cima das crenças limitantes é fundamental. Muito. Não se permita ser diminuído ou limitado. Liberte-se. Você é o seu grande agente transformador. Nós somos facilitadores enquanto terapeutas, né? Todas nós. Sim. Então, né, uns médicos, outros terapeutas, outros educadores, somos todos facilitadores. Mas quem faz a grande mudança é aquela pessoa que está ali disposta a. Bom, gente, eu vou me despedindo aqui da Kedma com muita tristeza, porque eu sei que ela tem muito a contribuir ainda, mas, olha, fica aí a promessa para uma nova conversa, eu digo que por mais tempo, para a gente poder, de fato, aprender um pouco mais aí com a nossa querida Kedma. A Kedma está no @kedma.terapeuta. E o que mais que a senhora Kedma, Lúcia, a senhora gostaria de falar? Bom, eu agradeço e eu falo, né? A terapia é muito importante, né? Não é algo que vem apenas para curar, mas é sim para prevenção, previne também, não é? Então é algo assim que é fundamental para todos nós,
não é? Então, eu também estou no Aflorarte, tenho também a parceria, né, lá com a Ana. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto da hipnose, então é só entrar em contato. Então bacana. Então, olha, busque aí tanto o Instagram da nossa querida Kedma ou lá no Aflorarte, que você vai conseguir fazer contato com ela. Obrigado aí, Kedma. Fica aí o nosso beijo aí do nosso Tudo Bem Dito. E agora vamos mudar de papo, né? Mas tão importante quanto com a nossa querida nutricionista Camila Queiroz. Camila está assim, com o pé na estrada, porque ela está indo para um congresso, e isso é importante, é muito importante que o profissional esteja sempre em aperfeiçoamento, e ela deu uma passadinha aqui no Tudo Bem Dito só para dar também degustação. Hoje é dia de degustação, gente. Isso aqui está parecendo um festival gastronômico. Camila é bióloga, ela é formada pela Unicamp, ela é bacharela em nutrição pela Universidade de Guarulhos e ela é mestre em fisiologia pela USP, gente. Ela, como pedagoga também, ela é docente da Prefeitura de Caraguatatuba. Ela atua também no Centro Universitário Módulo e coordena o curso de Nutrição EAD da Cruzeiro do Sul. Ou seja, ela tanto ela faz como ela ensina a fazer. E quando a gente ensina, a gente aprende em dobro, não é, Camila? Ela é especialista em nutrição materno-infantil e autismo, atende crianças com seletividade alimentar, com foco em terapia alimentar e educação nutricional. Seja bem-vinda, Camila Queiroz. Obrigada, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos e todas ouvintes. É um prazer estar aqui, como você disse, não poderia deixar de vir nesse mês de outubro, né, no Dia das Crianças, que são aí o meu foco de estudo permanente. Então, muito obrigada pelo convite. Que maravilha. E, Camila, uma questão que a gente sempre está se preocupando é quando é que a gente deve se preocupar com a alimentação da criança, porque às vezes ela come, às vezes ela não come, e fica aquela situação e a mãe está sempre querendo se arrancar os cabelos que a criança não come. É isso? É isso. Hoje a gente fala muito, né, que as pessoas, que comida de criança é diferente, e não deveria ser, né, Ana? Comida de criança tinha que ser comida da horta, comida de verdade, né, menos pacotinhos e mais alimentos in natura. Então, como você falou aqui agora há pouco, todo mundo come, né? Comer é social, comer é bom. A gente come quando está feliz, a gente come quando está triste, a gente come em vários momentos. Mas, em especial, para a nutrição materna infantil, para a nutrição infantil do ser humano, a gente pensa já da gestação. Algumas pesquisas já nos trazem uma preocupação pré-gestacional. Então, acompanhar esses pais antes de que eles pensem em ter esse filho, antes do engravidar dessa mulher. E aí a gente sabe que a comida dessa mãe vai para esse bebê. Então, esses tempos, mês passado, na verdade, saiu uma pesquisa nova em que eles ofertaram couve para as mães e também ofertaram doce. E fizeram um ultrassom 4D com esses bebês e viram a carinha deles. E na couve eles estavam assim um pouco mais tristinhos, porque é um pouco amargo, e no doce eles estavam felizes. O que nos mostra que eles sentem os sabores. Então a gente começa a formar esse paladar dos sabores já na barriga. Então a importância da gente comer muitos vegetais, muitas frutas, porque a gente acha que criança não gosta, né? Porque a gente às vezes não oferta. Então essa preocupação é desde a barriga e depois da introdução alimentar. Olha, isso é tão importante que, inclusive, eu que como educadora participei durante muito tempo com hortas escolares, e isso sempre foi um incentivo, inclusive a partir do momento, até naquela história, eu tenho 3 filhos, hoje já tenho uma neta que fez 16 anos, semana passada, Carol. Oi, Carol. Ai, baba. Então, quando a gente promove o plantio, seja lá numa caixinha, com pouco terra, lá na varandinha, que a criança tome gosto e ela vai ver crescer. Gente, pode ser uma cebolinha, uma salsinha, qualquer coisa. Aquilo ali vai ser depois colhido e vai ser cortadinho lá na sala que ela vai fazer, porque a criança tem que participar do processo da cozinha, tem mãe que fazer, ai, meu filho não chega na cozinha. Que pena, meu bem. Ele pode um dia morrer de fome porque não aprendeu a cozinhar. Então, assim, saber ter gosto e saber o que fazer, o que comprar, optar com a escolha que ele vai ter que fazer lá no supermercado, fazer boas compras, boas escolhas. Isso faz parte da educação, tinha que fazer parte da educação se ainda não faz. Então, eu sou uma defensora desse processo. Então, Camila,
afinal de contas, é normal essa criança não comer vegetais? Vê se pode. É comum, né? Tem sido comum, mas eu vou pegar um gancho no que você falou, que eu sempre falo que comer não é algo inato, é aprendido. A gente tem algo inato que é o se nutrir. Então, se você pega um bebê que acabou de nascer e põe no peito da mãe, ele vai, na barriga, ele vai até o seio e ele vai mamar. Isso acontece porque é inato. Essa necessidade de nutrição é inata. E ele vai pelo cheiro do leite, gente. Ele sai igual, né? Catando lindo assim, de ver. aquele peito, aquele bico, onde é que tá com mais cheiro, gente? Isso. E aí a gente lembra do aroma da comida, da apresentação, né? Então é inato. Mas assim, comer é um processo aprendido. E a gente, na nutrição, a gente tem a escala do comer. Então, antes dessa criança efetivamente comer, e é o que a gente faz na terapia alimentar, no consultório, com as famílias, eu vou na casa, né? A gente faz todo um processo, que ela primeiro conheça esse alimento. Então, não adianta eu apresentar um abacaxi de feltro, que eu faço isso, e a criança fala assim, que é uma maçã. Isso acontece, né? Então, é o que você falou, a criança não vai ao mercado, ela não tem uma horta. Então, ela conhece esse alimento, depois de conhecer, ela consegue tocar, ela tolera a presença dele, ela tolera o cheiro. E, a partir disso, ela vai, sim, começar a sentir a necessidade de comer. Mas antes ela brincou, ela montou o seu prato, como você disse. Então, comer, gente, é um processo aprendido e há uma escalada até efetivamente comer. Não dá para eu falar para um pai, olha, bota na colher e coloca na boca dessa criança, né? A gente está saindo disso. A gente teve, sim, uma geração do que eu comi e não morri, né? Ah, mas eu comi e não morria. E, na verdade, agora a gente tem que entender que essa criança tem autonomia. E, mais ainda, Ana, a gente tem uma autorregulação muito boa. Essa criança, ela é crua ainda, ela está em crescimento, ela não tem gula. Até determinada idade, ela não tem gula. Então, quando ela diz não, é porque ela está satisfeita. E o que será que eu vou fazer se eu começar a forçar essa colher? Né? Ou eu posso ter uma criança que vai gerar uma compulsão alimentar, ou ela vai pegar mais birra ainda dessa comida. Então, esse olhar para a autonomia, para o respeito e para o envolvimento com o alimento é muito importante. Parece difícil, mas, na verdade, vem do cotidiano, né? Do sentar à mesa, do ir ao mercado, enfim. Então, é possível. Você está falando de comunicação e ambiente. São duas coisas que têm muito a ver com o que eu faço de comunicação e RH, onde a gente lembra as pessoas que a hora da alimentação, mas tem que ser rápido. Gente, é a hora da pessoa comer, porque a alimentação começa, né, na boca, quando a pessoa realmente começa, as papilas gustativas começam a trabalhar, e aí no engolir com calma, sentir que está até essa satisfação que você está falando. E aí os pais, por terem hábitos, né, que não são saudáveis, acabam contaminando essa criança que fica na frente da televisão comendo com um prato que ela não está nem ali para o que está comendo. E aí vem os inhos, né? Não vou falar a palavra porque eu não vou fazer propaganda gratuita. Mas os inhos, os inhinhos, né, coloridinhos, que dão alergia. Os pacotinhos que dão alergiazinha. Não, é só para ele distrair. Não faça isso. Isso é um crime, né, doutora? É muito difícil a gente controlar, né, Ana? A gente quer mãe, você quer vó. A gente não está julgando. Isso mesmo. Mas é ficar esperto, né, Eu acho que as exceções, né? A gente pode ter conversas, exceções. A gente não vive numa bolha, então essa criança vai à festa de aniversário, ela vai comer brigadeiro. Mas se ela sabe comer um alface, né? Se ela aprendeu, se ela teve isso na introdução alimentar, que é uma fase tão importante, é muito mais fácil dela comer o brigadeiro, mas também conseguir na casa dela comer outros alimentos. Então, porque tem fases, as crianças são diferentes e as crianças também passam por fases. Eu falo que às vezes os pais me procuram com 2 anos, com as crianças com 2 anos, e eu já falo, olha, é uma fase difícil, a gente chama de neofobia alimentar. Aos 2 anos, eles querem contestar tudo, eles têm autonomia, né? Quem está nos ouvindo aí deve estar lembrando, vendo seu filho, tudo é não, vamos comer, não. Vamos. E porque é normal, é uma fase em que ele está aprendendo, ele ainda tem um receio, ele está contestando. Então, como que a gente trabalha? É sempre no lúdico, é sempre devagar, e às vezes vai demorar 6 meses, às vezes vai demorar 1 mês. Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender o que essa criança come, e é claro que tem extremos, tem realmente crianças que eu trabalho que não comem muitas coisas e a gente precisa de um acompanhamento maior e muitas vezes não, a criança às vezes não come só por causa dessa rotina e uma mudançazinha da rotina já faz com que ela venha para o consultório. Olha, eu experimentei laranja, esses dias eu fiz um suco de uva com inhame cru no consultório com uma paciente minha e aí no mesmo dia a mãe já mandou, olha, eu tô aqui no mercado, ela tá querendo comprar o inhame que você fez com o suco de uva que ela adorou, então foi uma quebra de paradigma, ela já comia uva quando a gente pôs o inhame, então já aproximou do inhame, tá vendo? O inhame não é tão ruim, acho que eu consigo. E para finalizar essa história de sentar à mesa, é muito exemplo, né? A Kedma estava falando dos neurônios, das sinapses neurais, né?
a gente tem neurônios espelho, então quando eu bocejo, você vai ter vontade de bocejar, a gente vai ter vontade de fazer igual. Então imagina essa criança sentada à mesa, Ana, olhando seu pai comendo uma alface, mastigando, ela tá aprendendo a comer. Então, de novo, comer é aprendido. E aí quando ela olha, ela fala assim, poxa, a pessoa que eu mais amo tá comendo alface, né? Não deve ser tão ruim. Então a gente é exemplo, sim, a gente consegue ir construindo isso no dia a dia. E é muito legal ver que funciona. Eu fico muito feliz de ver quando uma criança come. Sim, e funciona para a saúde dela. Quando a criança mama, tem a oportunidade de mamar no peito, né? Pelo menos nos 6 meses. E depois ela consegue ter essa introdução alimentar com a fruta, né? Depois com a papinha ou com a fruta, já que ela já vai chupando, ela já está ali aproveitando e trabalhando ali toda a sua parte, né, da boca, muscular da boca. E uma coisa interessante que, assim, quando você está falando das escolhas, eu tenho 3, então é interessante que aí a gente consegue fazer esses paralelos, né? O mais novo, ele não come nada pastoso, e eu até comentei isso com Camila. E era uma coisa que desde cedo ele não consegue. Então, assim, se você vai fazer em casa e não come, por exemplo, lasanha, ele o paladar para ele não é agradável, mas ele come muito, muito bem arroz com feijão e todas as outras coisas. Então, tudo bem. Nem todo mundo gosta de tudo, né, gente? Não queremos isso também, né? Exatamente. E esse exercício de cozinhar junto na família, eu acho que essa coisa de Masterchef, desses programas, né, gastronômicos, eu acho que é muito bom para a gente trazer essas coisas de chefinhos, a gente trazer essa oportunidade dessa experiência coletiva de cozinhar juntos, né? Eu acho que é muito bacana. E de comer à mesa, né? Que é sempre muito bom quando a gente pode. Querida, onde é que a gente encontra a senhora doutora Camila Queiroz? A senhora é pesado, né, gente? Ela é uma jovem linda. Camila Queiroz, onde que nós a encontramos? E ela está no @mater_nutricão, né? Porque não tem o tio, nem tem o cedilha. E no Facebook Nutri Camila Queiroz. E onde mais, Camila? Eu atendo na Clínica Integrale, na Avenida Minas Gerais 203, aqui em Caraguatatuba. E aí, mas no Instagram tem o meu celular, qualquer coisa é só me inscrever e a gente pode conversar. E tô no módulo lá dando aula para os meus alunos queridos, que espero que estejam me ouvindo aí. Então, galera, aí, ó, né? Rola um pontinho aí, professora, aí, dei um like lá. Né? Chora, quem chora não vamos, minha gente. Tá certíssimo. Não é mesmo? Então, minha gente, vamos nos despedindo aqui com as boas dicas da doutora Camila. E nós temos, assim, sempre na primeira semana do Tudo Bendito, primeira semana do mês, nós falamos sobre saúde e bem-estar. Então, vocês já sabem aí que nós vamos ter outros papos com vocês. Minha gente, vamos também, além de agradecer a nossa querida Camila e a nossa querida Kedma, que estão aqui no finalzinho do programa conosco, lembrando, eu quero mandar um abraço para o nosso querido Biruta, nosso Anderson, que tem o programa dele, A Hora, né? Do esporte amador. Ele tá com ele falou ontem sobre um grupo da categoria sub-13, alguma coisa assim, que eles estão precisando, gente, de apoio, antenados no esporte. O Biruta, ele ontem falou, e eu só queria reforçar, o pessoal ganhou aí alguma coisa e eles estão precisando de jogar no sábado em Taubaté, e eles estão sem apoio financeiro. Então, está rolando uma campanha aí da Érica Eumeno, que é uma terapeuta. Vocês podem buscá-la no Instagram dela, que ele está fazendo até uma rifa, né? Para poder angariar fundos para esse grupo aí, poder ir lá jogar e participar, já que eles ganharam até agora. Então, é uma questão de apoio ao esporte amador, que também é saúde, viu, gente? Então, vamos lá. Nosso querido Anderson, um abraço aí para o nosso Biruta. Vamos agradecendo aqui a nossa equipe da Antena 8, nosso querido Fábio Ferreira, o nosso diretor, a operador e locutor também aqui, o nosso Adilson de Moraes, que daqui a pouquinho, às 15 horas, ele entra aí com muita música aqui, música para dançar, com o Clube da 8. E amanhã às 10 horas, gente, Hora da Consciência, com a nossa querida Geisa Elisa. Quem não ouviu, aproveita, porque ela tem assuntos sempre muito bons. Sábado é dia de dançar, né, gente? Sábado de manhã, 8 horas, Patrícia Paradiso com Clássicos da 8. Quarta-feira, Alexandre Bavoso aí com o nosso Bastidores. Então, olha, tem muita coisa, 5 horas da manhã. Quem que a gente ouve, gente? O nosso querido Zé da Viola. Olha quanta gente boa fazendo programa para vocês. E olha, lembrem que nós temos aí a nossa Kátia Botelho Mori, trazendo para quem precisa, quem está abrindo empresa ou quem já está com a empresa aí funcionando, um processo de branding em marketing. Ela
que é fundadora da KB Branding Business, ela está aí disponível para vocês, tanto no www, no site da KB Branding, mas também ali em frente ali no Mori, no Mori, aquela loja, né, que trabalha com caminhões, conserta caminhões, ali em frente ao Serra Mar. Então, se vocês precisarem desse processo de branding, fala com a Kátia Botelho Mori, que ontem fez uma linda palestra, maravilhosa palestra, sobre o poder das marcas, na Semana do Empreendedor, que está acontecendo, termina hoje, às 20 horas tem mais uma palestra, lá na Associação Convenção Empresarial de Caraguatatuba. Ela ontem fez uma palestra, foi excelente, todo mundo gostou, ela falou sobre vários cases aí de branding, e quem precisar de apoio, ela está à sua disposição. Terminando aqui, dona querida Maria José, obrigado pelo presente, recebi, a senhora é uma graça, nossa querida ouvinte, um beijo grande. Minha gente querida, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, o nosso próximo encontro Tudo Bem Dito, na quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã.